o Evangelho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Antigamente, eu e você não tínhamos familiaridade com o Evangelho. Alguns teve acesso a ele em algum momento da vida em que foi fundamental e foi também transformador. A gente está tão familiarizado com o termo e também com a palavra do Senhor que a gente não para pensar muito a respeito do Evangelho. Antigamente, bem antigamente, a palavra Evangelho era usada para significar a recompensa que um mensageiro recebia pela sua mensagem. Ele estava, por exemplo, no campo de batalha e ele corria até o rei para entregar a mensagem da notícia do campo. E a mensagem era que o seu exército havia vencido e o rei então pagava o evangelho ao mensageiro. Eu te pago tantos evangelhos pela boa notícia que você me trouxe. Na cultura pagã antiga, o evangelho era uma oferta de ação de graças dada a alguma divindade por causa de uma dádiva recebida ou uma boa notícia recebida. A pessoa, por falta de entendimento bíblico e do conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, prestava culto a uma entidade. Quando ela recebia uma boa notícia, ela pegava tantos evangelhos e consagrava como uma oferta a alguma divindade. O evangelho era também a própria mensagem que o mensageiro entregava, eram as próprias boas novas. Quando alguém vinha trazer uma boa notícia, ele trazia o evangelho. Quando a gente pula para o Novo Testamento, o evangelho é a boa mensagem de Deus. A boa mensagem de Deus no Novo Testamento é a declaração de que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir as promessas de Deus a Israel e que o caminho da salvação estava aberto para todos os povos em todas as épocas, inclusive o caminho da salvação estava aberto para mim e para você. Nesse sentido, o Evangelho não é um livro simplesmente. Não é simplesmente as 4 biografias dos autores bíblicos que contam a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse sentido, o Evangelho não é também somente graça, igual Paulo diz aqui no versículo 6. Deus vos chamou pela graça de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Então a gente tem que ficar nesse Evangelho da graça e não ir para um outro Evangelho, seja ele qual for. Nesse sentido, então, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo, é o Verbo de Deus encarnado, que veio ao mundo, foi crucificado, sepultado, no 3º dia ressuscitou, está vivo e ativo no planeta Terra, e nessa noite está aqui para falar conosco, para nos abençoar e glorificar o nome dele, aleluia. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte, que nós corremos em algum momento da história da nossa vida, de deixar o Evangelho, de deixar Cristo. Se você voltar a sua Bíblia um pouco, lá em Lucas capítulo 2, é a história de Jesus indo a Jerusalém de ano em ano para a festa e a celebração, juntamente com seus pais, e ele se perde em Jerusalém. Os seus pais voltam a caminhada de um dia e se deram conta no final da caminhada de um dia que Jesus não estava entre eles. E perguntaram, onde é que está Jesus? Porque perderam Jesus na festa, perderam Jesus na caminhada, perderam o Evangelho na caminhada da vida. Às vezes a gente perde Jesus no lugar menos apropriado para isso. A gente perde Jesus na festa, a gente perde Jesus no culto, a gente perde Jesus na celebração, a gente perde Jesus na convivência diária da nossa vida e na caminhada com o Senhor. Quando a gente menos percebe, já fomos bem longe, achamos que Jesus está conosco e quando não está, porque a gente perdeu e a gente sai procurando Jesus. O texto lá em Lucas 2 diz que eles procuraram Jesus
entre aqueles que desceram com eles na festa, ou seja, entre os amigos. Depois procuraram Jesus entre os familiares. E aqui a gente tem um alerta importantíssimo. O alerta é o seguinte: algumas pessoas pensam, eu sou da igreja e meus pais são da igreja e a gente frequenta a igreja há muito tempo e pelo fato dos meus pais serem da igreja eu sou salvo. Não adianta procurar Jesus entre os familiares. Você tem que ter Jesus na sua vida. Ele está aqui de braço aberto para você nessa noite, amém? Jesus é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para as nossas vidas. O Evangelho não é uma ideia da igreja para salvar o mundo. O Evangelho, na verdade, é a ideia de Deus para salvar a igreja, para salvar a mim e salvar a você. O Evangelho, ele está inserido na nossa vida, ele está inserido na nossa cultura. Eu sei que a cultura não é uma palavra muito fácil de ser definida, mas basicamente é o conjunto de regras, são os costumes. A cultura são as práticas, são os valores presentes, por exemplo, em uma sociedade, presente em um povo, presente em uma família, presente em uma igreja. Todos os setores, há uma cultura intrínseca. Eu tenho a minha cultura própria, os meus gostos, aquilo que me traz satisfação e prazer, eu tenho. A sua família também tem. Por exemplo, tem algumas famílias que a cultura familiar é, na hora do almoço, todo mundo almoça junto e todo mundo conversa bastante, ri bastante e brinca bastante. É a cultura da família. Em outras famílias, a cultura é, na hora do almoço, um silêncio quase absoluto, a não ser quando é quebrado pelo barulho dos talheres no prato. É uma cultura familiar. As cidades têm as suas culturas. Os países têm as suas culturas. Os povos têm as suas culturas. Mas eu olho para a Escritura Sagrada e percebo que o Evangelho, ele é algo extraordinário com relação a toda e qualquer cultura. Ronald Lindori, um missionário, um missiólogo e antropólogo, ele diz que o Evangelho ele é supracultural. Ou seja, ele é comunicável a todos os povos. Ele define e explica a cultura. Nesse sentido, independentemente de qual seja a cultura da tua família, independentemente de qual seja a cultura sua pessoal, independentemente de qual seja a cultura da sua cidade, do seu país, a ideia da Escritura Sagrada é que quem define o Evangelho não é a cultura, mas a cultura é definida pelo Evangelho, porque ele sim é supracultural e é divino e vem do céu sobre a nossa vida. É supracultural. A gente não deve perguntar exatamente o que é que as pessoas acham do Evangelho. O que é que a minha família acha do Evangelho. Nem mesmo o que é que eu acho do Evangelho, mas o que é que o Evangelho acha de mim. O que é que o Evangelho acha sobre a minha família. O que é que o Evangelho acha sobre a sociedade que a gente vive atualmente. E a partir daquilo que o Evangelho acha, a minha família, eu tenho que ser moldado pelo Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. O Evangelho é supracultural. Mas o Evangelho, ele é também cultural. Eu acho isso extraordinário porque o Evangelho ele se revela ao ser humano no contexto que o ser humano vive e ele revela ao ser humano na história própria desse ser humano. Ele é cultural. Quando é que o Evangelho se revelou a você? Eu me lembro quando o Evangelho se revelou a mim. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava na minha casa, em processo de conversão, lendo a Escritura Sagrada, lendo o Evangelho de João. E ao ler o Evangelho de João, o Senhor Deus Todo-Poderoso me quebrantou, me tomou. E ali na minha história de vida, dentro da minha casa, no meu contexto, o Evangelho me alcançou. O Evangelho pode te alcançar nessa noite na igreja. Pode alcançar o teu familiar na tua casa daqui a pouco. Pode alcançar o teu amigo no trabalho amanhã. Ele é cultural e ele entra na sua vida no tempo certo dentro da sua história. Aleluia.
Mas não apenas isso. O Evangelho, ele é multicultural. Ele atrai até Jesus Cristo pessoas de todas as nações. Ele é destinado a todos os povos. Se a gente for olhar para o contexto desta igreja local, nesta noite, a gente percebe que há uma cultura múltipla aqui. Existem famílias que estão aqui na igreja, na casa do Senhor, que tem a sua determinada cultura, e existe outra família com uma cultura totalmente diferente. Existe crente aqui que tem o seu jeitão, e tem crente que tem o outro jeito. Mas aí o Evangelho, por ser multicultural, atrai as pessoas de várias personalidades, com vários jeitos, com várias culturas, para se reunir diante da casa do Senhor, levantar as mãos, glorificar a Deus e reconhecer: há somente um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Há somente Jesus Cristo. Somos diferentes em alguma forma, mas Jesus Cristo é único, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida, e juntos nós vamos para o mesmo céu um dia, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu acho lindo isso no Evangelho. Falando apenas daqui, e se a gente for expandir isso para fora, para outros contextos, para outras regiões do país, para tribos indígenas, para povos africanos, para povos asiáticos, o Evangelho atrai todo mundo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está em Romanos capítulo 1, versículo 16. É multicultural. O Evangelho não é só multicultural, ele é intercultural. Porque os salvos em Jesus Cristo tornam-se somente um só povo em Deus. O Evangelho, ele reúne ao redor de Jesus gente de todos os povos. E o que eu acho interessante é que quando o Evangelho reúne todos esses povos ao redor de Cristo, nós nos sentimos familiarizados. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos aqui a conferência missionária, e foi uma bênção, não foi mesmo, irmãos? Foi uma bênção. Quem esteve aqui presenciou isso. Quem esteve conosco foi o irmão Merdi. Ele é marroquino. Quem aqui teve a sensação de que o Merdi realmente é nosso irmão em Cristo? Quem teve a sensação? Mas como? Ele é marroquino. É outra cultura, orou em árabe. Quem é que faz isso? Quem é que nos torna tão íntimos, tão amigos de qualquer pessoa? Você reparou que quando você vai numa loja, em alguma cidade, Londrina, em algum lugar, e você está conversando com o vendedor, e aí você começa a se identificar como cristão: sou evangélico, sou lá da Igreja Presbiteriana de Biporã, Espaço Vida. Aí fala: que benção, eu sou aqui da Metodista de Londrina. Aí na hora parece que dá um negócio gostoso no coração, porque é irmão conversando com irmão, e parece que tem paz entre nós, e a confiança, ela se torna maior, e a amizade pode começar a surgir. Quem é que faz esse vínculo, esse elo? É o Evangelho, porque ele é intercultural, ou seja, ele faz com que as culturas sejam aliançadas. É graça do Senhor o Evangelho. É por isso que Paulo diz aqui: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou em graça para outro Evangelho. Mas o Evangelho, ele é também transcultural. Ou seja, ele é levado de um lugar para outro lugar. Ele é transportado de uma nação para outra nação. Ele é transportado de mim para você, de você para mim. Ele é transportado da sua família para outra família, de outra família para a tua família. Ele é transportado de uma nação para outra nação, de um povo para o outro povo. O Evangelho é transcultural, não existe barreiras para o Evangelho. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor corre velozmente sobre a terra, e diz também que a palavra do Senhor não volta vazia. Quando ela corre, ela surte efeito e transforma corações e vida. Glória a Deus por isso. O Evangelho é demais. Mas tem uma definição do Evangelho que é extraordinária. O Evangelho, ele é contracultural. E aqui, nós refletimos um pouco sobre
a importância disso. Por quê? Porque o Evangelho, ele confronta o ser humano em seu próprio contexto e no seu próprio modo de vida. Ele é contracultural. Antes de você vir ao Evangelho, você tinha um comportamento de vida. Você tinha um posicionamento sobre determinados assuntos. Você tinha algumas atitudes que, do seu ponto de vista, eram atitudes corretas. Até um dia que você teve um encontro com o Evangelho. E o Evangelho bateu de frente contra a sua cultura. Contra o seu modo de pensar. Contra as suas ideias. Contra o pensamento que permeou a sua vida até aquele encontro. E aí, quando o Evangelho bate de frente, ele é supracultural. E aí ele é contra a sua cultura. E a minha oração é que quem vença seja não você, mas o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja o Evangelho o vencedor na sua vida. O que o Paulo está dizendo aqui é que a gente não pode ir para um outro Evangelho que não seja supracultural, que não seja cultural, multicultural, intercultural, transcultural e que não seja contra a cultura. Porque o Evangelho, quando é destinado por Deus para a terra, para as famílias, para os povos, Deus tem algo em mente. Deus quer que o Evangelho seja um influenciador. E o Evangelho tem poder para influenciar todas as coisas. Mas Deus quer também que o Evangelho mude todas as coisas, porque o Evangelho, ele faz. O Evangelho é e o Evangelho faz. Não são só palavras escritas. As palavras do Evangelho são vivas. E como palavras vivas, ela tem poder de mudar corações, de mudar vidas, de mudar famílias, de mudar contexto, de mudar sociedade. O Evangelho de Deus tem o poder para mudar o mundo, aleluia. Tem poder para mudar o mundo. O Evangelho muda todas as coisas. Amém, amados? Todas as coisas. Todas as coisas. O Evangelho, ele tem poder de mudar nas nossas vidas o desânimo. Não existe fator mais desanimador na nossa vida do que a dúvida de que um dia, quando Jesus voltar, nós vamos ou não para o céu. Isso é desanimador. Isso nos faz cair em depressão. A possibilidade de partir para a eternidade, sem conhecer o Evangelho, sem seguir o Evangelho, sem obedecê-lo, sem honrá-lo, sem lê-lo, sem praticá-lo, sem vivenciá-lo no nosso dia, isso tem que nos gerar pavor. Pavor. O Evangelho, ele muda a forma de relacionamentos. Se a gente for parar para pensar a respeito do contexto do mundo, os relacionamentos lá fora, sem o Evangelho, é reduzido a uma parceria de negociação de benefícios mútuos. A gente só ama e se relaciona com as pessoas se a gente tiver algo em troca. Esse é o padrão do mundo. É o toma lá da cá. Porque se eu não ganho nada em troca, eu não amo. E não mantenho um relacionamento, seja com quem for. E se me custar alguma coisa, eu não amo também. Esse é o padrão do mundo. Sem o Evangelho, a decisão de amor relacional está baseada simplesmente no fato de que eu, de forma egoísta, uso o outro para me entregar ou para me conceder aquilo que eu gostaria de ter. Simplesmente isso. Mas eu olho para o Evangelho, e o Evangelho, ele nos manda de forma abnegada, de forma amorosa, que a gente ame, mesmo que eu não tenha nada em troca. O Evangelho muda o nosso comportamento de amor e de relacionamento com as pessoas.
e com o próprio Deus. A minha pergunta é, se Deus não tivesse nada para nos dar, será que a gente diríamos e cantaríamos que o amamos? Será que a gente queria ter algum relacionamento com Ele ou não? O Evangelho, ele muda a nossa questão familiar. Porque a gente percebe hoje, a nossa sociedade, as famílias fragmentadas. As pessoas não se sentem mais compromissadas e responsabilizadas em honrar e ser leal ao compromisso familiar e às promessas feitas em aliança. Filhos que desonram os pais, pais que assassinam os filhos, casamentos que são desmanchados constantemente. E aí o Evangelho ele diz, não, gente, o padrão mundano não é o padrão para a igreja, o padrão mundano não é o padrão para a família cristã, o padrão mundano não é o teu padrão, o padrão do Evangelho é outro. A família tradicional tem que ser defendida, a família tradicional entre homem e mulher, no casamento, tem que ser defendida, e a gente tem que lutar e permanecer unidos em Cristo Jesus, e a família também. Quem é que vos ensinou a sair da graça de Cristo para outro evangelho tão depressa? Tão depressa. Nós temos a tendência de, com o passar dos tempos e a familiaridade com a Bíblia, achar que a gente agora amadureceu. E aquilo que a gente achava que estava na Escritura para ser praticado, agora a gente acha que podemos enfeitar. O Evangelho ele muda todas as coisas. O Evangelho ele trabalha no nosso autocontrole. As pessoas mais moralistas dizem assim, controle a paixão para não ser castigado. As pessoas mais relativistas dizem, seja você mesmo, descubra o que é bom para você, faça o que te faz feliz. É a abordagem das emoções, ou seja, siga as suas emoções, faça aquilo que te faz feliz. Gente, é impressionante o discurso hoje da nossa sociedade. A busca desenfreada pela alegria e pela felicidade a qualquer custo, mesmo que seja ilegal, mesmo que seja imoral, mesmo que seja antibíblico, mesmo que não esteja de acordo com o Evangelho. Se te faz feliz, faça. Assinado Satanás, eu recebi isso esses dias. Quem já viu isso dos amados irmãos? Se te faz feliz, faça. É mais ou menos assim, assinado Satanás. Mas aí o Evangelho, ele diz não, porque a graça de Deus nos diz em Tito, capítulo 2, versículo 12, que a gente tem que fugir das paixões. E se a gente obedece o Evangelho, se a gente ama o Evangelho, se a gente quer realmente praticar o Evangelho, se a gente tem fome e sede do Evangelho, se a gente quer se relacionar com o Evangelho, o próprio Evangelho nos apresenta novos desejos, novas paixões, novas afeições. E a gente tem autocontrole, que Paulo chama em Gálatas de domínio próprio. Ou seja, não faz aquilo que você quer fazer, faz aquilo que o Evangelho te manda fazer. Aleluia por isso. É o retorno à palavra do Senhor. O Evangelho ele trabalha também na nossa culpa e na nossa autoimagem. Quantas pessoas dizem, olha, eu não consigo me perdoar. Quando a gente diz, eu não consigo me perdoar, é porque tem algum padrão, porque tem alguma condição, ou porque tem alguma pessoa que é mais central à nossa identidade do que a graça de Deus e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque não é possível, eu leio na Escritura Sagrada, que Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, que está disposto a me perdoar a partir do meu arrependimento e que quando eu volto para Ele, Ele me recebe e me aceita. Se Jesus declarou isso, não é possível que eu não me perdoe. Quem já pecou aqui? Levanta a mão. Quem já pecou? Todos nós pecamos. E quem se sente perdoado por Deus aqui? Levante as mãos.
Se você é um pecador perdoado por Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Aleluia. Porque o Evangelho, ele demonstra que Deus é o único que perdoa. Porque o falso Deus do moralista é um Deus santo, mas não é bondoso. O falso Deus do relativista é um Deus bondoso, mas não é santo. Agora, o verdadeiro Deus do Evangelho é santo e é bondoso. Por graça Ele nos salva e por bondade Ele nos santifica. Louvado seja Deus, que eu tenho o privilégio nesta noite, de uma visão maravilhosa, de olhar para dezenas de pessoas salvas pela graça de Deus e olhar para dezenas de pessoas que são santificadas dia após dia pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh, santos do Senhor, santas de Deus. Pastor, você não sabe o tanto que eu já aprontei nessa vida, mas eu sei o que Jesus aprontou com Satanás, acusador, lá na cruz do Calvário, e deixou o túmulo vazio para vir morar no teu coração e dizer: eu te amo, tu és meu, paguei por você um alto preço e jamais deixaria você ir ao inferno por conta da culpa, eu te perdoo. Siga o Evangelho, obedeça o Evangelho, e o seu próximo destino será a nova Jerusalém celestial, a cidade preparada por Deus para mim e para você, aleluia. Aleluia. O Evangelho, ele trabalha isso em nosso coração. O Evangelho, ele trabalha o nosso humor e a nossa alegria. Porque gente perdida procura alegria em muitos lugares. Gente perdida procura alegria nos vícios. Gente perdida procura alegria e felicidade na realização dos seus desejos. Gente perdida procura alegria nas festas desregradas. Gente perdida procura alegria e felicidade na possessão de coisas. Mas eu olho para a Bíblia, eu olho para a minha vida e olho para a vida de tantos santos do Senhor, e eu percebo que a alegria verdadeira está no Evangelho de Jesus Cristo. A alegria verdadeira está na certeza da salvação. A alegria verdadeira está em ter Jesus na vida diariamente, aleluia. A alegria verdadeira é o Senhor, é o Senhor. Gente sem o Evangelho tem a alegria e o humor corroídos. Gente sem o Evangelho é pessimista. E à medida que o tempo passa, passa também a esperança de dias melhores. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele me dá um senso profundo de alegria e de bom humor. Você já percebeu que às vezes a gente encontra na rua algumas pessoas que estão passando por muitas lutas, mas estão alegres? Às vezes estão com enfermidade, lutando contra uma doença, mas estão alegres. Às vezes estão passando por dificuldades financeiras, mas estão alegres. Algumas estão passando por problemas familiares, mas estão alegres. E você pergunta: por que você é tão alegre assim? A pessoa diz: é o Senhor Jesus Cristo que habita dentro do meu coração, e a minha alegria independe daquilo que eu tenho ou daquilo que eu esteja vivendo. Porque a alegria do Senhor, essa sim é a minha força, aleluia. A alegria do Senhor é a minha força. O Evangelho é extraordinário na nossa vida, irmãos. E aí, eu olho para o próprio Evangelho. Percebo primeiramente que o Evangelho é supracultural, contracultural, intracultural. Eu olho para a Escritura Sagrada e percebo que o Evangelho, ele muda todas as coisas. Mas eu percebo também que o Evangelho, ele faz um apelo. E o apelo que o Evangelho faz é: se entregue a Deus. Tem gente aqui nessa noite que se entregou a Deus por medo da condenação da morte. Da condenação da morte. Mas Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e até o 18, diz que Jesus Cristo nos libertou das correntes do medo de morrer. E por que Hebreus diz isso? Porque aquele que
tinha que morrer. Morreu por mim e por você, para que eu e você não morresse, mas tivéssemos a vida eterna. E o dia que a gente partir para a eternidade, a gente não morre. A gente volta às mansões celestiais que Deus preparou para mim e para você. Tem gente que o dia que se entregou a Jesus, ouviu o apelo do Evangelho, porque queria se ver livre da culpa e da vergonha. Gálatas 3,10 diz que nós estamos sob a maldição da lei, e o Salmo 51 diz que a culpa é um fardo interior terrível de ser carregado. A culpa e a vergonha vêm quando nós achamos que falhamos com alguém, falhamos com nós mesmos, com os nossos padrões, ou quando a gente acha que falhou contra Deus. E a gente começa a carregar um sentimento de vergonha, de autoestima baixa. Aí o Evangelho vem e nos alivia desse fardo pesado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica de todo, não de um, não de dois, não de alguns, não de quase todos. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Louvado seja Deus que eu sei, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Você é lavado no sangue. Muitas pessoas chegaram até o Evangelho e se entregaram a Deus porque estavam numa crise existencial que não era atendida por nada. Assim como a samaritana em João capítulo 4, e Jesus se apresenta a ela e faz promessas, e a promessa que ele faz a essa mulher é que ela iria tomar e beber água viva. Isso era mais do que ela poderia imaginar. Jesus estava se referindo à alegria e à satisfação interior que ela iria experimentar a partir daquele momento, por beber do próprio Deus Todo-Poderoso. Quem tem bebido das fontes de águas vivas, que é o Senhor Jesus Cristo aqui, diz amém. Muita gente chegou a Jesus Cristo aqui porque buscava respostas e não sabia onde é que estava a verdade. Onde mais há tanta verdade do que no Evangelho? Qual outro livro? Qual outro documento há tamanhas verdades quanto no Evangelho do Senhor Deus Todo-Poderoso? Irmãos, a verdade é maravilhosa. A gente pode enxergar a beleza dela. A verdade, ela atrai. A verdade de Deus está sendo dita nessa noite. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vá em busca da verdade em outro lugar, porque a verdade está no único lugar. A verdade é uma pessoa que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, aleluia. Essa é a verdade. Independentemente daquilo que você leia em outro lugar, independentemente daquilo que você acessa na internet, independentemente daquilo que você vê na televisão, independentemente de tudo aquilo que você ouve por aí, a verdade suprema e verdadeira é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. A palavra de Deus. E por fim, algumas pessoas que estão aqui nesta noite se entregaram a Jesus Cristo para ser salvo. Para ser salvo. O Evangelho, ele não se conforma com o sistema, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é. O Evangelho não seria. Há uma possibilidade que o Evangelho seja. Quem sabe o Evangelho será. Paulo diz: o Evangelho é. Jesus diz: eu sou. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem crê diz amém. Amém. O Evangelho, ele não foi manifestado por Deus somente para melhorar a sociedade. A intenção de Deus em revelar o Evangelho não é melhorar a sociedade, não é melhorar a sua vida, não é melhorar a sua família.
A intenção de Deus ao manifestar o Evangelho é redimir a sociedade, é redimir a sua família, é redimir a sua casa, é redimir você. A intenção de Deus é muito maior, é mais do que você pensa, é mais do que você imagina, é mais do que você ouviu, é mais do que você viu, é mais do que você subiu ao coração. Deus, através do Evangelho, é surpreendente, aleluia! Aleluia! A intenção de Deus, ao revelar o Evangelho e fazer com que ele se manifestasse, não é trazer tranquilidade. Não é trazer tranquilidade. Como é que você está hoje? Estou tranquilo. Como é que estão as coisas lá no trabalho? Estão tranquilas. E em casa, está tudo bem? Tudo tranquilo. Mas a ideia de Deus no Evangelho não é só trazer tranquilidade. A ideia de Deus é trazer paz. Tranquilidade é algo bom e positivo, mas a paz é indescritível. E a intenção de Deus não é tranquilizar, a intenção de Deus é gerar paz no coração, paz na alma, paz na vida. A intenção de Deus não é prover sucesso, é prover obediência. O Evangelho ele não se contenta simplesmente com a tolerância. O Evangelho não se contenta com a tolerância. Eu te tolero. Eu te suporto. Já que não tem jeito, a gente convive. Esse é outro Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro da graça de Cristo. Esse é um Evangelho que não se conforma, não se contenta, não se satisfaz só com a tolerância. Esse Evangelho promove o amor ágape, verdadeiro. Ele promove o amor sincero, leal, o amor de Deus. Esse Evangelho, ele não simplesmente conforma, esse Evangelho, ele transforma. O Evangelho que Paulo se refere não é o Evangelho que proclama a glória dos homens. O Evangelho que Paulo se refere, ele proclama a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. O Evangelho não é a ideia da igreja para salvar o mundo. O Evangelho é a ideia de Deus para salvar você, que é a igreja do Senhor, que foi comprada por bom preço lá na cruz do Calvário. E sabe o que me alegra? É que o Evangelho jamais será derrotado, aleluia. Jamais será derrotado. E é por isso que Paulo diz: se alguém anunciar outro Evangelho, que seja anátema. E para nós, Paulo alerta: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o Evangelho que vai além do que vos temos pregado nessa noite, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vai além daquele que vocês receberam, seja anátema. A questão toda, irmãos e irmãs, é que com o passar do tempo, a gente vai ficando muito sofisticado com relação à nossa caminhada de espiritualidade com Deus. A gente vai ficando muito sábio aos nossos próprios olhos e imaginamos que já sabemos tudo. A gente vai ficando muito dono de si próprio. A gente vai fazendo tudo muito de acordo com a nossa vontade, que não é boa, que não é perfeita e que não é agradável. Mas aí Paulo diz o seguinte para nós nessa noite: independentemente de qualquer coisa, fica com o Evangelho puro e simples da sua conversão. Você lembra quando você se converteu? Gente, novo convertido é uma bênção de Deus. Você lembra quando você se converteu? Não era tudo mais fácil? A vida cristã para você e Deus não era mais fácil? A sua convivência com os irmãos não era mais fácil? A sua convivência consigo mesmo não era mais fácil? O seu relacionamento com o divino não era mais fácil?
Primeiro amor. Primeiro amor. Aí a gente vai ficando muito embaçado demais. E aí Paulo tem que vir nessa noite e dizer, olha, uma lambadinha nas suas costas. Volta para o primeiro amor. Volta para o evangelho puro e simples. Qual que é a essência do evangelho? A essência do evangelho é Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. Você crê nisso? Amém? Então quem confessa que Jesus é o Senhor e Salvador, está salvo. Aí a Bíblia diz, desenvolvei, pois, a vossa salvação. Quando a gente é salvo, a salvação é desenvolvida através de atos, através de obras. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém?